boa noite a todos. Vamos começar aqui mais uma live. Hoje a gente vai bater um papo sobre alguns conceitos ainda dentro da psicologia positiva. A gente vai falar algo relacionado com a parte de flow, relacionado com felicidade, relacionado com propósito. Isso tem tudo a ver com neurociências, com comportamento, com felicidade. É um tema bem interessante porque eu acho que, afinal de contas, todo ser humano quer ser feliz, né? A gente começou bastante nas últimas 2 semanas. A gente falou sobre... Já introduzimos alguns conceitos, né? Explicamos sobre como funciona a consciência, como funciona a anatomia da consciência, né? A gente já explicou algumas funções do cérebro, a gente já debatemos um pouco sobre isso. E falamos também, na semana passada, a diferença entre prazer e fruição. E vocês entenderam, vocês compreenderam que essa diferença é uma diferença que tem uma importância fundamental para o entendimento de que a fruição, ela realmente é uma base importante para que o nosso self, o nosso eu, ele ganhe em complexidade, ele ganhe em desenvolvimento. Isso também tem uma relação direta com o contentamento, com a felicidade, com a percepção de que a vida é uma vida plena e feliz. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre isso. É natural que com o tempo a gente vá repetindo alguns conceitos até para ficar mais fácil o entendimento de vocês. E também a gente vai introduzir hoje algo relacionado com o propósito. Para isso, a gente vai falar um pouquinho sobre uma teoria bem interessante que foi foi descoberta pelo um psicólogo que eu admiro bastante, chamado Mihaly Csikszentmihalyi. Ele é um psicólogo que, se eu não me engano, ele nasceu na Hungria, e ele nasceu no contexto de pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial. E ao longo da adolescência dele, desse psicólogo, ele começou a perceber que algumas pessoas, elas estavam muito abatidas naquele contexto de após a Segunda Guerra Mundial, né? Várias cidades da Europa destruídas. E ele percebeu que algumas pessoas começaram a ficar bastante abatidas, só que, de maneira interessante, aquilo chamou a atenção dele, algumas pessoas era o contrário. Elas estavam bem animadas, cheia de propósito, cheia de metas a serem desenvolvidas, que na época, no caso, seria você reconstruir, né? Reconstruir o exterior, né? A cidade. Paralelo a isso, reconstruir também o interior, né? Porque não foi só as cidades, os prédios que foram destruídos com a Segunda Guerra Mundial, né? Na verdade, além disso, a vida interior ela foi completamente esfacelada, né? Pessoas perderam entes queridos, perderam posses, perderam bens, perderam emprego, tudo mudou. Então aquilo ali também foi um processo de reconstrução do eu interior. Então, nesse processo ele percebeu que havia essas duas classes de pessoas. Pessoas que conseguiam se adaptar super bem e pessoas que simplesmente continuavam em um processo de entropia, né? Um processo de desintegração do eu interior. E aí ele começou a entender aquilo, começou a tentar ter uma compreensão com um olhar científico daquilo que estava acontecendo socialmente e também no comportamento das pessoas. E aí, um conceito importante que é o conceito de flow, né? Esse conceito, gente, tem tudo a ver com aquilo que a gente conversou na semana passada, né? Sobre prazer e fruição, que é basicamente o seguinte: eu vou ter que rememorar algumas coisas relacionadas com a consciência que a gente conversou, tá? Então, basicamente, no nosso cérebro, a gente tem essa parte aqui da frente, lobo pré-frontal. Essa é a região mais desenvolvida do nosso cérebro. E é nessa região onde funciona o que a gente chama de consciência, né? A autoconsciência. Basicamente, a consciência, como eu falei para vocês, é uma central de processamento, né? É lá onde o nosso cérebro ele capta várias informações chegam do meio externo através dos órgãos dos sentidos. Quando chega nessa região, junta com ideias, com memórias, com conceitos que a gente já tem armazenado, o nosso eu, ele usa aquela informação para poder tomar uma decisão, para poder agir, para poder ter uma ação. O contexto natural da nossa mente é um processo de entropia, uma entropia psíquica. O que é que isso significa? Significa que é um processo natural de desordem, um processo natural de desordem da consciência. Vou dar exemplos que fica mais fácil de entender.
Quando a gente está lendo, né? Quando a gente está lendo um livro, o que acontece? Você começa a se concentrar nas primeiras linhas do livro, nas primeiras páginas, nos primeiros parágrafos, e entra vários pensamentos na nossa mente, né? Pensamento em relação, tipo, nossa, o que é que eu tenho que fazer amanhã, o que é que eu vou fazer, o que eu fiz ontem, sentimentos de culpa, preocupações. Então, tudo isso entra para desorganizar essa casinha, que a gente chama de consciência. A gente dá o nome dessa desorganização de entropia, entropia psíquica. Como que a gente faz para organizar essa casinha? Ou seja, como que eu faço para poder me concentrar numa leitura, né? É tendo foco atencional. Eu preciso ter atenção, eu preciso concentrar toda a minha energia para poder eu focar apenas naquela leitura, trazendo um exemplo dessa leitura do livro. Ou seja, existe um gasto de energia, existe um esforço. A gente chama isso de uma energia psíquica, que é a atenção. Então a atenção, ela é a energia, ela é a força que faz com que essa casinha, que faz com que essa consciência ela fique organizada. Ou seja, a todo momento, o estado natural é a nossa consciência entrar num processo de entropia. É a nossa consciência ela ficar desorganizada. A todo momento isso acontece. Só que o nosso eu, o nosso self, que a gente chama, ele tem o poder de direcionar a atenção e focar e concentrar a atenção para que essa consciência ela fique organizada. O que é que organiza a consciência? É muito complicado a gente não pensar em nada. Na verdade, isso é praticamente impossível. A gente sempre está pensando em alguma coisa. E tanto que em processos de meditação, não é? É muito difícil. Eu acredito que, assim, eu não diria impossível, mas eu acredito que isso só acontece para pessoas realmente muito treinadas. De ter de realmente esvaziar a consciência. Eu realmente nem sei se isso é possível, eu acredito que não. Mas o processo de meditação, na verdade, a gente tenta focar a atenção em alguma coisa, que a gente chama de mindfulness, né? É a meditação pela atenção plena. Enfim, o que é que eu estou querendo dizer para vocês? É que até num processo de meditação é necessário haver uma organização da consciência. E essa organização, ela usa sim essa energia que é a atenção. Não existe a possibilidade de a gente não pensar em nada. A gente sempre está pensando em alguma coisa. E o processo natural do nosso cérebro é de entrar em um estado de desorganização da consciência, que a gente chama de entropia. O que foi que esse psicólogo descobriu, o Mihaly? Que a consciência, quando ela está organizada em um processo totalmente focado, ou seja, quando todas as informações que entram no meu cérebro, elas estão amplamente direcionadas para uma meta externa e aquilo está fluindo, a minha atividade está fluindo, eu estou totalmente focado, concentrado, zero de entropia, isso é o processo de organização máxima da consciência que ele dá o nome de flow. O flow, ele é um estado psíquico da mente onde existe essa organização plena da consciência. Qual que é a consequência direta do flow? Primeiro, a consequência direta é que naquele momento a pessoa tem uma sensação de que tudo está fluindo, daí o nome flow, né? Tudo está fluindo, ou seja, a mente está bem organizada. Quando acaba aquele evento, a sensação da pessoa é uma sensação de bem-estar. Vem uma sensação, uma energia positiva de que tudo deu certo, de que tudo fluiu bem. Isso, o que acontece? O nosso eu cresce, o nosso self, ele ganha complexidade. Então, vou organizar melhor aqui os pensamentos para vocês entenderem melhor. Primeira coisa que a gente falou. Falamos sobre a consciência e eu expliquei para vocês que o processo natural da nossa mente é essa consciência entrar em um processo de desorganização que a gente chama de entropia. Segunda coisa que eu falei, que o flow, ele é um estado onde a gente organiza a nossa consciência, utilizando a nossa atenção, focando em uma tarefa, com uma atenção plenamente focada, plenamente organizada, onde existe zero entropia. Ou seja, a nossa casinha está plenamente organizada para aquilo que a gente está fazendo. Por exemplo, eu estou aqui agora plenamente concentrado em fazer o meu melhor, em poder trazer informações para vocês, em organizar os meus pensamentos para poder a coisa ficar o mais didático possível. Se a minha cabeça ela tiver zero preocupação em, nossa, como que eu estou me saindo, será que eu estou sendo didático ou não? Ou seja, todos esses pensamentos são pensamentos que entram, que tentam invadir a minha consciência para poder bagunçar um pouquinho. Isso é assim que a gente funciona, é assim que o nosso cérebro funciona, é um processo normal de entropia.
Só que se eu focar a atenção e chegar no nível pleno, máximo, em que a minha atenção está plenamente focada, isso já deve ter acontecido com vocês. Aqui tem algumas consequências, né? Primeira consequência é uma sensação de plenitude. A gente tem uma sensação de bem-estar. Quando a gente acaba essa tarefa, a gente tem uma sensação de que aquilo foi legal, que aquilo foi bom. E outra consequência é a consequência de que o nosso eu, o nosso self, ele cresceu. A gente saiu daquela tarefa de uma maneira mais evoluída, de uma maneira melhor. É como se a gente tivesse tido um processo de um autodesenvolvimento, entende? Então, esse estado de plena organização, de plena atenção focada, a gente chama de flow. O flow ele tem relação direta com a felicidade. É aí onde eu quero chegar ao ponto, não é? Quanto mais atividades de flow, maior o nível de felicidade de uma pessoa. E a gente começou na semana passada exatamente a dicotomia, a diferença entre prazer e fruição. E a gente viu que o prazer, eles são atividades onde a nossa consciência ela fica organizada a partir de necessidades biológicas ou a partir de necessidades sociais. E a gente também falou que a fruição, ela não necessariamente ela gera prazer, mas no final ela gera bem-estar, ela gera uma sensação de bem-estar. Por que é tão importante falar sobre isso? Porque esse tipo de atividade, ele gera, no final das contas, o que a gente chama de complexidade do self. Outro conceito, tá, gente? Vários conceitos aqui que eu estou trazendo para vocês. O que é a complexidade do self? Complexidade do self é o seguinte: na nossa consciência, o ator principal é o eu, é o self. Ou seja, é, é, todos nós temos uma imagem, uma autoimagem da gente na nossa própria consciência. Esse self, esse nosso eu, ele ele se desenvolve ao longo do tempo, ele cresce ao longo do tempo. Afinal de contas, um dia a gente foi criança, depois a gente se desenvolveu um pouco mais, entrou na pré-adolescência, adolescência, idade adulta, enfim. E a gente vai amadurecendo. Nesse processo, o nosso self, o nosso eu, ele vai ganhando em complexidade. O que é que traz complexidade para o self? Duas coisas. Primeiro, é o processo que a gente chama de individualização, e segundo, é um processo que a gente chama de integração. Mas tem a ver com propósito. Tudo a ver. Vou falar para vocês agora o seguinte, ó. Ao longo da nossa vida, a gente passa, em geral, isso é um consenso entre os psicólogos que existe pelo menos 4 fases, mas alguns outros psicólogos descrevem até mais fases do que isso, 6 fases, 8 fases, enfim. Eu vou descrever 4 fases para vocês. Existem 4 fases ao longo da nossa vida que que vão desenhando a maneira como o nosso eu vai se comportando no ambiente, na vida como um todo. A primeira fase, onde a gente basicamente está preocupado com sobrevivência. Ou seja, todas as atividades que existem ao nosso redor, todos os afazeres, eles são atividades que estão ao redor do processo de sobrevivência. Alimentação, procriação, né, sexo, moradia. Então imagina a gente num estado de organização social muito primitivo, onde a nossa única preocupação é encontrar comida, descansar e no outro dia voltar a encontrar comida. Essa primeira fase, que é a fase de sobrevivência, é uma fase onde o processo de organização da nossa consciência, basicamente, ele está direcionado para atividades de prazer. A gente viu, na semana passada, que o prazer, ele é quando uma sensação de contentamento que acontece quando a nossa consciência entra num processo de entropia causada por necessidades biológicas. Ou seja, sentir sede. Se eu estou aqui conversando com vocês, tentando focar essa aula, se eu sinto sede, é como se viesse um pensamento na minha consciência, a casinha ela vai desorganizar um pouquinho, eu vou entrar no processo de entropia e vou perder aquele foco de atenção que eu estava. Quando eu bebo água, vem uma sensação de contentamento, ou seja, eu organizei um pouquinho a casinha, eu organizei um pouquinho a consciência, estão entendendo? Então, o prazer ele está relacionado com você organizar a consciência a partir de necessidades biológicas. Ou também a partir de necessidades sociais, né? A gente conversou sobre isso. Então, tipo, se sentir atraído, se sentir bonito, vestir uma roupa boa, bacana, se sentir bem, estar com uma sensação boa de estar sendo aceito socialmente, isso também gera uma sensação de prazer. Beleza. Então, nessa primeira fase, que é a fase
onde o ser humano está preocupado com sobrevivência, o que organiza a consciência é basicamente atividades relacionadas com o prazer, ou seja, caça, comida, moradia, enfim, tudo isso. A segunda fase é bem interessante, que é a fase em que, quando a gente supera esse primeiro estágio de necessidade de sobrevivência, a gente começa a se preocupar mais com o grupo. Ou seja, a gente começa a olhar mais para a família, para a vizinhança, para grupos de igreja, então se associar em igreja, se associar em partidos políticos. Ou seja, você deixa de ter a preocupação com o self, com o eu, e você tem uma preocupação mais com a comunidade, com o externo. Externa, né? Com a família, com a integração. Ou seja, lembrem-se que a gente conversou que o que gera complexidade ao self são duas coisas, né? Primeira coisa seria você ter um processo de individualização, que aqui foi uma individualização bem primitiva, né? E o segundo que seria um processo de integração, ou seja, você se integrar em algo a mais, né? Em um grupo, em uma família. Então, o segundo é quando você começa a organizar a consciência, as atividades, elas estão voltadas para uma instituição ou um grupo de pessoas onde existe uma regra social implícita e aquilo ela acaba organizando a minha consciência. Por quê? Porque a minha mente ela vai começar a se adequar a aquelas regras onde eu estou inserido. Vou dar exemplo que fica muito mais fácil de entender. Uma pessoa, um adolescente que entra na igreja entra numa igreja e ele começa a se integrar naquele grupo religioso, ele começa a ficar bem focado, a estudar as coisas da religião, então ele começa a organizar a consciência dele baseado naquelas regras, naquela maneira de ver o mundo, naquela maneira de agir, de se comportar. Aquilo gera um processo de organização da mente dele, da consciência dele. Então essa é uma segunda maneira de organizar a consciência. Terceira maneira é quando a pessoa começa a criticar. A pessoa começa a criticar aquela comunidade e ela começa a entrar num processo novamente de interiorização. Ela começa novamente a se individualizar. Ou seja, ela volta novamente para si. E nessa fase aqui é uma fase de desenvolvimento importantíssimo. Porque nessa fase você começa a ter muita atividade de fruição. A organização daquela consciência agora são atividades de fruição, que atividades de fruição, elas desenvolvem muito o self, elas desenvolvem muito o eu. Então, nessa fase aqui, a pessoa ela começa a entender os seus potenciais, os seus dons, os seus talentos. Essa pessoa ela começa a querer expandir o seu eu, as suas habilidades, ela começa a querer explorar todo o seu potencial, a ler, ou então, por exemplo, se envolver em uma atividade esportiva, futebol, e querer desenvolver aquela habilidade de ser jogador de futebol, ou outra atividade, como ser ciclista, enfim, ou estudar e começar a desenvolver a mente, começar a desenvolver a sabedoria, enfim. Então essa pessoa começa a se organizar em atividades de fruição. E aqui começa a gerar metas de vida. Ou seja, começa a delinear alguns propósitos. O propósito ele também pode ser delineado aqui, tá, gente? Só que seria um propósito mais voltado para coisas relacionadas com aquela instituição onde a pessoa está inserida, tipo uma igreja, um partido político e tudo. Perceba que aqui o que organiza a consciência dessa pessoa são as regras onde ela está inserida. Então, por exemplo, se ela está num partido político, ela vai estar respeitando todas aquelas regras, aquelas maneiras de se portar de pessoas que estão naquele partido. Ela vai começar a criar metas relacionadas com um desenvolvimento de carreira dentro daquelas regras daquela instituição, por exemplo, um grupo de religião ou uma vizinhança, um grupo de pessoas, enfim, acho que deu para vocês pegarem. Então perceba que existe uma certa limitação aqui. Não existe certo ou errado, tá, gente? Aqui não é uma crítica, não existe crítica aqui. O importante é a pessoa organizar a consciência, até porque a gente já viu que quanto mais organizada essa casinha, maior o nível de felicidade e contentamento com a vida. Se a pessoa consegue se organizar bem aqui, ótimo. Essa terceira fase é uma fase de evolução um pouco acima, onde a pessoa começa a olhar para dentro de si, como eu falei. E a pessoa começa a perceber as suas próprias habilidades, a desenvolver essas habilidades e a crescer com isso. Só que chega um momento em que essa pessoa ela pode começar a ter crises existenciais. Ela pode começar a perceber que
aquelas habilidades que ela tem, existe um limite. Que aquelas metas que ela criou na cabeça dela, ela talvez não consiga fazer sozinha. Ou então talvez ela consiga, ela comece a entender que aquelas metas que ela tinha, existe um limite e começa a ter crises existenciais. Qual que é a consequência disso? É a quarta fase, onde a pessoa começa a se voltar novamente ao outro. A pessoa começa a ter um movimento de transcendência, onde ela começa, as metas dela começam a envolver algo a mais, começa a envolver um grupo de humanidade maior, onde a pessoa começa a partir de si, ela beneficiar algo maior, algo mais genuíno. E aqui eu inclusive já cheguei a fazer um videozinho curtinho sobre isso com vocês, aquela ideia onde a gente diferencia duas coisas, que é a falta da farta. E tem tudo a ver com propósito, que é o quê? A pessoa, ela tem um propósito, uma meta de vida maior. E esse propósito, ele é para suprir algo que está dentro de si. Por exemplo, uma pessoa que quer receber atenção, gosta de receber atenção, e aí ela começa a enxergar a atividade de ser professora, por exemplo, ou professor, como sendo um propósito, mas na verdade, no fundo, aquilo ali é um movimento onde ela está recebendo a atenção dos alunos e aquilo ali acaricia o ego dela, isso tem mais a ver com falta do que com farta. Então é algo que falta nela, ela está tentando suprir através de um propósito, entre aspas. A farta, ela é diferente, que tem tudo a ver com essa fase aqui. É quando você tem uma habilidade dentro de si e aquilo transborda, ou seja, você se vê útil não só para si, mas para a humanidade como um todo. Você se vê útil como um propósito mais elevado, algo que transcende o individual e vai para o externo. Isso é um propósito mais genuíno, entende? Não existe certo ou errado, como eu já falei na vez anterior. Mas isso são níveis de evolução, vamos dizer assim, né? Ah, existem pessoas que, infelizmente, elas não vão conseguir sair dessa fase. Pessoas que vivem em países de extrema pobreza ou pessoas que vivem em regimes totalitários, onde a pessoa está em condições externas muito precárias, onde só existe a sobrevivência como meta principal de vida, de propósito, a pessoa pode ser que fique só na primeira fase. A segunda fase é aquela fase onde a pessoa está inserida em algo um pouco maior, né? Não tão grande ainda quanto a quarta fase, mas algo que já pode ser suficiente para organizar a consciência. Eu falei bastante em relação à organização de consciência. E organizar a consciência, ela essa teoria do Mihaly, né, que é a teoria do flow, que envolve atividades de fruição, ela tem a sua importância porque ao longo de atividades de fruição, o nosso self ele vai se desenvolvendo. É ao longo de atividades de fruição que você vai ganhando a cada atividade uma complexidade a mais do seu eu. Você ganha habilidades, você começa a se individualizar mais e ao mesmo tempo gerar integração. Esse processo é um processo da atividade em si. Quando a gente olha aquilo de uma maneira macro, a gente vai enxergar isso aqui. Vocês perceberam? Primeiro, a pessoa começa num processo de individualização. Segundo, de integração. Terceiro, novamente, você volta para uma individualização. E quarto, novamente, um processo de integração. Ou seja, você vai sequenciando do eu para o outro, do eu para o outro. E nesse processo de crescimento e desenvolvimento do eu, vai se delineando várias metas. Primeiro, essas metas elas iniciam pontualmente. Por exemplo, eu estou agora numa meta de fazer uma live. Essa é uma meta de hoje. Mas, quando eu junto vários dias ou várias atividades de fruição que eu faço, é porque existe uma meta maior. Qual que é essa meta maior? A meta maior de eu desenvolver o meu self e tentar contribuir um pouco, de tentar transcender um pouco. A cada vez que eu estou vindo aqui, eu estou organizando a minha consciência, a minha caixinha, a minha cabeça está ficando organizada. Quando eu acabo isso aqui, eu tenho uma sensação de bem-estar, uma sensação de ter feito algo valoroso, ou seja, eu organizei a minha consciência durante um período. Aquilo se conecta de alguma maneira com várias outras atividades que eu faço e tudo isso está conectado em uma meta maior. Essa é a maneira como eu organizo a minha cabeça. Então,
perceba que do micro a gente enxerga o macro. Do micro a gente enxerga toda essa cadeia evolutiva aqui que a gente delineou aqui para vocês. Então, isso aqui é uma maneira de você começar a pensar no propósito como sendo uma maneira de organização da consciência. Quanto mais organizada a consciência, mais significado e sentido a vida ganha. Quanto mais organizada a consciência, maior o nível de felicidade que a pessoa tem, entende? Então vocês percebem que esse é um tema que, assim, como essa foi a terceira de uma sequência de três encontros, né? Inicialmente a gente falou sobre felicidade, a gente falou sobre consciência, no segundo encontro a gente falou sobre a diferença entre prazer e fruição, e no terceiro a gente falou sobre a teoria do flow, que é a teoria da experiência ótima, que tem tudo a ver com fruição, que tem tudo a ver com organização de consciência, que tem tudo a ver com o propósito. Ou seja, o propósito ele é como se fosse a meta maior. A meta menor é aquela atividade do dia. Aquela atividade do dia ela organiza a consciência, só que quando essa atividade ela não está conectada com outras atividades em algo mais amplo, isso também pode fazer com que aquela vida não tenha significado, entende? Com que a pessoa não tenha uma sensação de significado dentro de si, né? Não é que a vida não tem significado, porque toda vida tem um sentido, né? Mas a pessoa tem a percepção de propósito. Ah, doutor, o meu propósito é criar os meus filhos e fazer com que eles tenham uma vida maravilhosa. Ótimo, ótimo. Isso é um propósito, sim. É um propósito onde você está focado na sua descendência. O meu propósito, ele envolve o meu trabalho, ele envolve eu trazer boas condições de vida para minha família, envolve eu poder desenvolver a minha carreira. Ótimo. Então, não existe um certo e errado. O que é importante em relação ao propósito é que ele envolve uma meta onde você organiza a vida em torno daquilo. E organizar a vida em torno daquilo faz com que, ao longo do percurso, ao longo do caminho da vida, o mais importante é que você tenha atividades onde o seu eu ele ganhe em complexidade de desenvolvimento. Onde a cada dia, a gente cresça mais, a cada dia a gente consiga ter esse processo, né? Tanto de integração quanto um processo de individualização. Individualização e integração. Isso vai gerando complexidade ao self, isso vai fazendo com que a gente vá se desenvolvendo como pessoa e como ser humano. Acho que é isso. Acho que é isso. Esse tema é um tema bem interessante. Eu aprofundei bastante hoje, tá? Eu trouxe muitos conceitos. Eu acho que deve ter sido até um pouquinho denso, mas eu vou destrinchar de uma maneira mais simplificada também em vários momentos aqui para vocês, tá bom? Espero que tenham gostado. Eu vou dar uma olhadinha aqui ver se alguém trouxe algum. Melhor neurologista, obrigada. Após um trauma, ótimo. Após um trauma, podemos perder o nosso eu? Nossa, que pergunta top. Muito boa. Olha, sim. Seguinte. Existem dois processos que fazem com que o nosso eu ele fique um pouco ameaçado. Um desses processos a gente chama de anomia e o outro processo a gente chama de alienação. Eles são parecidos, mas são diferentes. Deixa eu explicar para vocês como é que funciona. Como é que eu posso explicar isso aqui? Imagina uma pessoa que está nessa segunda fase, onde você está inserida em uma comunidade, um conjunto de pessoas onde existem regras, onde a sua mente está organizada baseado na cultura, tá? Então imagina, vamos tentar imaginar algo bem pequenininho, assim, para ficar mais fácil. Uma tribo. Imagina uma tribo de pessoas, uma tribo de nativos, de indígenas, que vive ali numa comunidade, dentro de uma floresta, tem 20 integrantes. Aquela tribo ela se organiza em contexto de caçar, pescar, ou seja, contextos mais relacionados com sobrevivência. Tem algumas atividades de fruição, como por exemplo alguns rituais rituais de dançar pensando no deus da chuva, enfim, tô elaborando aqui na minha cabeça. Então imagina esse grupo de pessoas. E aí de uma hora para outra vem europeus e dizima a tribo. Destrói a mata,
destrói aquela cultura e aquela pessoa, ela se vê sem aquelas regras que estavam organizando a consciência dela, entende? Qual que é a consequência disso? Aquilo ali pode gerar um trauma que a gente chama de anomia, né? Isso é um termo mais da antropologia, tá? É um termo mais de estudos de sociologia e antropologia. A anomia, ela entra nessa escala mais cultural e de pessoas, né? Conjunto de pessoas. Então é quando você perde aquelas regras que estavam guiando a sua vida. Outro exemplo de anomia que pode acontecer, uma pessoa que super enriquece. Uma pessoa que trabalha, dá duro, economiza e de uma hora para outra ela, pum, ganha na loteria. Ganha 300 milhões numa loteria. E aí, aquelas regras de economia, de acordar cedo, de ir para o trabalho, aquilo que organizava a consciência dela começa a perder o sentido. Ela não tem mais aquelas regras. Por quê? Porque agora ela tem muito dinheiro. Então, aquilo pode também desestruturar a pessoa, desestruturar o eu. Quando desestrutura o eu, isso a gente chama de trauma, né? Trauma de maneira geral. Todo trauma emocional pode desestruturar o eu. Então, isso pode fazer com que a consciência entre no processo de desorganização. Então, sim, um trauma, qualquer fato externo que interfira no meu eu interno, gerando uma entropia, desorganizando essa casinha e fazendo com que a pessoa perca o rumo, a direção, isso sim pode gerar problemas bem sérios, bem importantes, bem encorpados de saúde. Eu falei de anomia e o outro seria a alienação. A alienação é quando o seu eu, ele não consegue transcender. Exemplo, uma pessoa que está em um regime totalitário, né? Uma pessoa que está numa sociedade onde essa sociedade ela é ditatorial e aí você está inserido naquela sociedade, você tem várias habilidades dentro de si que você gostaria de desenvolver, mas você não consegue por conta das regras externas, aquelas regras que estão poldando o seu eu. Ou seja, você quer sair daqui para o terceiro nível, mas você não consegue porque você está, por exemplo, num regime de ditadura. Então, isso também pode fazer com que o seu eu ele fique desestruturado. E isso é um trauma também, porque mexe com a vida interior, e isso pode fazer com que isso gera entropia, né? Gera uma desorganização da consciência, uma baixa sensação de contentamento com a vida e de felicidade, tá? É isso. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Vamos lá. Então, assim, não é que o eu, você vai perder o seu eu, né? Mas é que você vai é, ter uma sensação de ameaça ao eu, uma ameaça ao self, né? Que mais? Driele, ok, obrigado. Ok, gente, acho que é isso. Espero ter ajudado, espero ter trazido um pouquinho mais de conhecimento e até a próxima quarta-feira. Tchau, tchau.